Olá, começando ao vivo pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21. E para vocês que nos acompanham, por todo o mundo, através do site tvcapitalgoiania.com, mais uma edição do Jornal Argumento. E nessa semana, a gente teve muitas mudanças. O prefeito Iris Rezende anunciou a sua candidatura. Em Brasília a situação não é nada fácil. Como fica o PT aqui em Goiás? Como fica essa coligação? Como será o desmembramento dessa situação que, por enquanto, já estava toda solucionada? São alguns assuntos que nós vamos tratar aqui durante essa edição especial do Jornal Argumento. E para isso a gente conta hoje com muita alegria, com muita satisfação, a presença do colunista do jornal O Hoje, que inclusive trouxe uma entrevista hoje com o pré-candidato do PMDB, Iris Rezende Machado, Rubens Salomão. Rubens, muito obrigado por atender ao nosso convite, seja muito bem-vindo e é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, André, obrigado pelo convite, é um prazer participar. Vamos analisar esse processo que cada vez mais conturbado, principalmente depois do anúncio da última semana. Sexta-feira quente, nos próximos dias, mas prazer participar para analisar esse processo. É o que a gente sempre espera, O debate de ideias, o debate principalmente para fazer com que você possa refletir e tenha a sua opinião. E ele colabora conosco, está sempre aqui com a gente todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã na Rádio 1090. Marcelo Heleno, obrigado pela presença e seja bem-vindo. Eu que agradeço, André, Rubens, prazer recebê-lo aqui. E eu queria começar, não um destaque meu não, mas fazendo uma pergunta para o Rubens, que é um dos enigmas ainda nesse momento que a gente vive, Rubens. Tem gente que acredita que essa disputa aí, essa queda de braço que se viu nos últimos dias entre Antônio Gomide, Iris Rezende, Júnior Friboi, é tudo jogo combinado, é coisa que já estava acertada entre os companheiros, entre os mais companheiros e os quase mais companheiros, entre os partidos siameses, e que no final já está tudo combinado para ser a chapa dos sonhos, idealizada por alguém desse grupo, que seria Iris governador, Júnior Friboi vice e Antônio Gomide senador. Dá para acreditar nisso, Rubens? Que é jogo combinado, tudo joguinho combinado para chegar nessa chapa no final? Até para tentar priorizar o debate em torno dos nomes. Que agora seria só para gerar notícia para a imprensa, mas que já está tudo acertado, no final vai dar essa chapa. Dá para acreditar nisso? Eu acho que não, viu, Marcelo? Até porque eu tenho conversado com várias pessoas nos bastidores e tentado entender o que se discute de fato. Você já conseguiu entender? E o que eu entendi é que existe, pelo menos no PMDB, uma disputa muito intensa entre chamados friboisistas e os iristas. E também uma disputa entre os PMDBistas com os petistas. Então, se for jogo de cena, se for só para priorizar e para tomar conta do debate, até das notícias, eu acho que está sendo muito bem feito, porque o que se vê nos bastidores é, de fato, uma disputa intensa e fora de entrevistas, sem microfone ligado, o pessoal é até bastante agressivo nos comentários. É porque me parece que, pelo que a gente conhece de Iris Rezende, o que estava projetado para o Iris era não tomar decisão nenhuma agora, guardar para chegando pertinho das convenções, ele aguardando para ser aclamado como a solução, como candidato que unisse as oposições. E não foi isso. A renúncia de Antônio Gomide, a faca no peito que o PT colocou no peito de Iris Rezende, parece que precipitou tudo, E o próprio Iris disse isso, que a decisão do PT e os prazos que foram dados pelo PT foram fundamentais para ele tomar a decisão de antecipar a pré-candidatura dele. E ele ainda busca essa possível aliança com o PT, mas, e a gente até trouxe hoje na coluna, a aliança PT e PMDB está cada vez sendo mais degringolada. Porém, tem um aspecto. Nós entrevistamos aqui há um mês o vereador Carlos Soares. E em um momento ou em outro, ele deixou algumas frases soltas que a gente fez uma ligação. Ele disse o seguinte, que o PT, ele iria numa candidatura solo, caso Iris Rezende não fosse o candidato. Porém,
disse que o ideal seria Íris, cabeça de chapa, e Antônio Gomide, vice. Mas pesou o fator financeiro, porque segundo informações que a gente teve, o ex-prefeito Íris Rezende Machado, ele não abre mão desse poder econômico e até mesmo do trabalho todo que Júnior do Friboi fez. Só que o PT tem um governo federal, que num primeiro momento veio aqui na disputa para a prefeitura, avalizou Paulo Garcia, disse que ia fazer tudo, ia fazer isso, ia fazer aquilo e não fez nada. Historicamente, a gente sabe que o caso do Mensalão, ele surgiu porque houve uma promessa de dinheiro do PT para o PTB, que não aconteceu, e aí Roberto Jefferson abriu a boca. Será que o PT perdeu essa confiabilidade de cumprir acordo, já que ele tendo a máquina do governo federal, seria mais fácil ser o vice de Íris e Íris querer Júnior do Friboi e não apostar numa possibilidade que talvez não se concretize? Pois é, essa influência do governo federal ela é clara, mas há uma definição aí, nesse processo recente agora. O PT realmente, o Diretório Nacional realmente deixou claro que se Íris fosse o candidato, o PT em Goiás deveria apoiar a candidatura de Íris Rezende. Mas com os prazos sendo findados e a candidatura de Gomide em âmbito estadual tendo ganhado a força que ganhou, eles realmente têm a certeza, pelo menos, e até convencional, que a certeza seja dada agora, de que o Gomide vai ter uma cabeça de chapa do PT e que vai ser o nome de Antônio Gomide. Da onde você fala que essa força que tomou a candidatura? Porque só dentro do PT mesmo. Sim, não, digo internamente. Na agitação da militância do PT. Internamente, porque o discurso, inclusive, depois daquela reunião que até a gente abordou aqui, aquela reunião das direções nacionais do PMDB e do PT com a presidente Dilma, que foi para tentar apagar um incêndio de Brasília que não tinha nada a ver com aqui Goiás, e Goiás foi colocado no meio como um dos estados onde o PT ia abrir mão de candidatura para apoiar o PMDB, me pareceu naquele momento que a cabeça de Gomide estava colocada a prêmio, né? E eu entrevistei na rádio o presidente do PT, César Donizete, que falou, o PT não vai ser empecilho para uma coligação com o PMDB aqui, mas é dentro disso que o Rubens colocou, sendo o Íris candidato. O problema é que o Íris não é candidato. Ele é um dos pré-candidatos. Ele é pré-candidato do PMDB. Não há segurança, não há aquela segurança, apesar de ser a maior liderança das oposições, a maior liderança do PMDB. E o único que pode ter um segundo turno, que pode provocar as pesquisas apontam isso, mas ainda assim o que vai definir o nome do PMDB a concorrer à eleição, em tese, é a convenção do partido. E há dúvidas sobre quem tem a maioria nesse partido. Uma situação diferente para Íris Rezende, que jamais imaginou esse tipo de coisa. Íris Rezende sempre foi maior do que o PMDB, assim como Marconi é muito maior do que o PSDB. São lideranças que quando se impõem, quando fala assim, isso vai acontecer, o partido segue. E essa é a diferença. Não bastou Íris Rezende se colocar, assumir, eu sou pré-candidato, quero ser governador de Goiás. Ele não tem essa candidatura garantida ainda. Mas aí, Marcelo e Rubens, a pergunta que eu faço a vocês. O político, ele não gosta do poder, ele quer o poder. Ele quer o poder. Hoje, Íris é o único nome que se apresenta numa possível disputa com Marconi Perillo. E aí tem aquela questão, o poder, ter um governador do partido, isso não vai contar? Ou o pessoal vai achar que essa questão do Júnior do Friboi, por ter um apoio do PMDB, isso significa votos? Agora, o histórico de Íris Rezende junto à sociedade não é maior do que o apoio interno, porque muitos políticos, eles sobem 5, 6 palanques. Vai ser o caso da Dilma, se concretizar, ela terá que vir aqui subir no palanque de Íris e também de Antônio Gomide. Então, chegar na hora da convenção, fator Íris, perspectiva de poder, vai pesar mais do que a perspectiva de
vontade do partido em cada um querer se dar bem? Pois é, aí entra uma questão internamente no PMDB, que não tinha acontecido antes na história do partido do próprio Íris. Que a entrada de Júnior do Friboi no processo e a agitação que ele tem feito junto à militância deixou claro um problema dentro do partido, que é a falta de estruturação do partido no interior. As lideranças do interior, os prefeitos, os ex-prefeitos, os deputados, os ex-deputados, eles não tinham a estruturação que agora tem sido dada e, inclusive, em alguns momentos, prometida pelo Júnior do Friboi. E muitos reclamam dessa falta de estrutura que era vivida principalmente nesses últimos 16 anos, nas últimas disputas estaduais. Inclusive, na última eleição, Íris deixou de visitar 80 municípios. Exatamente. Né? E muitas reclamações surgiram com esse processo. Júnior do Friboi entrou no partido com um aval para trabalhar, inclusive do próprio Íris. E ele, de fato, trabalhou com os partidários. Eu não estou dizendo que isso vai se refletir ou que tenha se refletido em pesquisas, em intenção de voto, que é o questionamento que você fez, André. Mas no partido ele tem recebido um apoio muito grande e chegou a dizer em entrevistas que tem 90% dos convencionais, dos delegados que vão votar no dia 30 de junho. E aí essa questão de voto que Íris tem, acaba que não tem um peso de fato, porque quem vai votar muitas vezes tem o seu interesse à frente. E aí essa declaração de que ele tem 90% dos votos da convenção foi uma declaração infeliz, em um momento infeliz, que é uma lição básica da política é essa, principalmente quando você tem essas vitórias massacrantes, você não sai cantando de galo, não, você fica quieto e aguarda simplesmente vence o resultado. E isso é um problema do Júnior Friboi, que já se revelou em outros momentos, quando ele se dispôs a ser candidato a Senado, por exemplo. Ele deu 3 entrevistas, uma ele criou problema com o Caiado, outra com o Marconi e outra acho que com o Jovair. Era uma entrevista, como é que você vai querer reunir depois, certo? E isso eu falo que o Friboi tem esse lado que não está sendo, perdão, bem trabalhado ainda, que é o fato dele ser autêntico em algumas coisas. Muito. Ele fala muita coisa que um político normal não faz. Porque ele não mede a consequência, não sabe medir a consequência política disso. Mas eu já afirmei e volto a dizer, o trabalho que vem sendo feito nessa pré-candidatura de Júnior Friboi é um dos trabalhos, o Rubens acompanha, pode até me desmentir se eu estiver falando besteira, é um dos trabalhos mais profissionais da política em Goiás. Sim. Acho que desde a campanha de Henrique Meirelles 2002 não se tinha algo parecido com esse trabalho. Se não tivesse sido esse trabalho que envolve fonoaudiólogo, psicólogo, marqueteiro, gente que está mexendo com político. Cifras. Não, porque você precisa ter esse todo arcabouço para você aplicar bem dinheiro. Não adianta você só ter o dinheiro. Dinheiro sozinho não ganha eleição. Você tem que saber como gastar, né? A articulação política sozinha não ganha eleição. Um bom currículo político sozinho não ganha eleição. E a diferença desse processo no Júnior é que ele tem usado essa estrutura já na pré-campanha. Sim. Desde o ano passado, em dezembro, quando ele foi escolhido, teve o aval da executiva do PMDB para trabalhar, ele já começou a formar isso, e muito anteriormente do que normalmente acontece. É uma estrutura de campanha, mas um ano antes da eleição. Vamos evoluir um pouco mais, porque na sexta-feira eu conversei com lideranças do PMDB e lideranças do PT. Houve uma reunião onde Íris lançou a candidatura, um grupo muito fechado. Samuel Belchior não foi, também Daniel Vilela não foi. Samuel foi. Foi, mas aparentemente não participou da reunião. Foram escolhidos 3 para serem os conciliadores de uma chapa pura, onde teria Íris como candidato e Júnior do Friboi como vice. Talvez seria a solução para não deixar tantas sequelas dentro do partido? Possivelmente sim. Acho que essa é a chapa ideal, principalmente para os iristas. Falta combinar com o Friboi. Os friboisistas não têm esse pensamento. É o que falta combinar com o próprio Friboi. Desde daquela primeira reunião do PT, no dia 29, que havia a expectativa de que Júnior e Íris sentassem para conversar e talvez Íris conseguisse convencer o Júnior de que ele poderia aceitar a vice. Essa reunião não aconteceu e acabou que o Íris
teve que dar uma resposta ao PT lançando a sua própria pré-candidatura na última sexta. Mesmo assim, Antônio Gomide renunciou à prefeitura e é pré-candidato. Mas a questão dentro do PMDB agora, a cada dia que passa, e nesse fim de semana mesmo as conversas aconteceram, parece que a cada dia que passa o Júnior de Friboi fica mais... não volta atrás na decisão de ser pré-candidato, e Íris já garantiu que vai à convenção. Essa conversa para os dois sentarem, para essa possibilidade de acontecer, de tentar uma união do partido nessa chapa com Íris para governador e Júnior para vice, fica cada vez mais difícil de acreditar. Engraçado. A política tem disso, né? São duas lideranças, os dois se dizem amigos um do outro, né? Tem um problema para resolver e eles não conseguem sentar para conversar e resolver um problema. Mas aí que vai entrar o grupo de articulistas, né? E que faz falta, porque a gente já debate isso aqui há muito tempo. Marconi Perillo sofre com a falta de um interlocutor. Paulo Garcia teve derrotas e mais derrotas na Câmara pela falta de um interlocutor. E o governador Marconi Perillo, em vários momentos, teve dificuldade pela falta de um interlocutor. Será que essa nova leva está preparada ou tem a capacidade de convencer? Porque tinha Paulo Roberto Cunha, tinha Nion Albernaz, que numa... Tinha um Caroço, que numa sentadinha, aquela moda mineira, aquela moda caipira, chegava. Hoje Vilmar Rocha ainda tem isso, mas tem a preocupação de defender a sua candidatura. Quem seria esse grupo hoje que poderia conciliar ou até mesmo tentar essa dobradinha, né? Íris e Friboi? Os escolhidos foram o ex-senador Mauro Miranda, o ex-governador, prefeito de Mineiros, Agenor Rezende e Maguito Vilela. Essa é a comissão. São esses três que tem que conversar agora com o Júnior para tentar juntar. Agora, missão difícil. Como é que fica o Maguito, que já declarou apoio ao Júnior? O Maguito, publicamente ele não declarou, né? É isso que a gente está falando. Publicamente a situação O Maguito falou que o PMDB tinha o Júnior como pré-candidato, certo? E essa decisão tinha que ser respeitada. Ele defendeu, sim, até o momento que o Íris colocou seu nome. Porque até então, a gente tem que diferenciar o que é nesse jogo político aí. Eu já falei aqui, o Gomide, por exemplo, fez o jogo certinho. Até agora ele foi muito bem disciplinado dentro do PT. Se vai dar certo ou não, é outra coisa. E acho que o X da questão para o Gomide é aonde ele vai buscar agora partidos para se unir a esse projeto, para viabilizar mesmo esse projeto dele ser candidato a governador. No caso do Júnior Friboi, ele fez o correto. Acho que foi mais um ato político, no momento de afirmação que ele precisava, mas ele fez a consulta a Íris na época, no final do ano passado, teve de Íris o compromisso na época de que ele não tinha pretensão de se candidatar. O Júnior foi lá e se registrou e conseguiu o aval da Executiva Estadual para ser o pré-candidato do PMDB. Ele oficializou o seu nome ali. Agora, é claro que a situação muda agora. Mas, internamente, dentro do PMDB, o Júnior fez o caminho que ele tinha que fazer. E mesmo essa questão dos outros partidos, né? A gente pode citar aí o PROS, o PTN, PCdoB, PPL. São pelo menos 4, são cerca de 5 partidos que já afirmaram, os líderes dos partidos já afirmaram, que estão com o Júnior do Friboi. Não estão com o PMDB. Não é o PMDB. E essa articulação o Júnior fez e tem esses partidos com ele. São os mesmos partidos que o Gomide poderia tentar conseguir o apoio. Mas os partidos já estão fechados com o Júnior. E aí essa disputa fica clara, né? Um fato que chama a atenção, só fazer um registro muito rápido, né? A Agência Estado hoje, ela mais uma vez, parece que o cenário em Goiás, ele não faz parte do Brasil, né? Ela traz uma matéria falando que esta vai ser a única eleição no Brasil que nenhum prefeito renunciou ao seu cargo para ser candidato ao governo de Goiás. Então, eles devem ter se esquecido do Antônio Gomide, né? A Agência Estado que conhece muito bem, né, e vive pedindo desculpa pelos erros, inclusive nesse aspecto. A imprensa nacional não está nem aí para Goiás, não. Tá igual aos partidos. A imprensa nacional é igual aos partidos políticos. Ninguém está nem aí para Goiás. Mas esse é o fator que a gente tem que discutir. Como a política em Goiás ela é muito diferente da política de Minas, de São Paulo, nesse aspecto, ela tem as suas peculiaridades. Como é que vai se portar, a partir de agora,
com a candidatura de Íris ao governo e de Omid ao governo, essa ruptura que vai ser natural, porque não é impensável que você tenha membros do PMDB compondo esse primeiro escalão aí de Paulo Garcia, e eles vão ter que abrir mão disso. Isso já reflete o quê? Uma oposição na Câmara, já reflete uma oposição na Assembleia. E ficou provado nas últimas eleições que o PT tem um problema crônico, não tem nomes. E como é que vai ficar o desenrolar dessa história, já que o PT, se não coligasse com o PMDB, provavelmente faria no máximo, vereador. Agora, que precisa dessa força de união para garantir aí a questão do partido, é aquela velha história. Toma-se a decisão lá em cima, mas não se pensa, o governo não tem plano B, nem C, nem D, só tem plano A. O plano A é a candidatura de Íris. E o que vai acontecer de cima para baixo? O que vocês pensam que vai acontecer de cima para baixo? Prefeitura, Assembleia e Câmara? Tem essa ameaça clara já, publicada inclusive hoje na coluna, no jornal Hoje, que é a possibilidade de o PMDB virar oposição na Câmara. O presidente metropolitano falou. Misael Leme Júnior, o vereador Misael Leme Júnior declarou que existe essa possibilidade de entregar os cargos indicados pelo PMDB na prefeitura e virar oposição na Câmara. E Clécio era o único que defendia Paulo. Vamos abrir um parênteses, que isso faz parte do jogo político. Isso é a forma que o PMDB tem hoje de pressionar o PT para dizer, criem juízo e vamos estar juntos, senão vai dar racha aqui também. Exatamente. E até uma coisa contrária àquela teorização de que tudo isso seria jogo de cena. Entregar cargos não faz parte disso. Mas essa ameaça é clara e é a forma que o PMDB tem. Agora, sobre a outra questão, que é a indicação nacional a essas questões aqui em Goiás, parece mesmo isso, né, Marcelo? Que os diretórios de PMDB e PT nacionais em Brasília não estão dando tanta importância assim às articulações que estão acontecendo aqui. A pré-candidatura de Gomide está correndo solta, a pré-candidatura de Íris e de Friboi no PMDB estão correndo soltas, vocês trabalhem e decidam aí. Existe a possibilidade e a tentativa de articulação de iristas, principalmente, junto aos diretórios nacionais, para tentar unir. Mas aí tem um problema, né, Rubens? O ideal para a direção do PT e do PMDB, a direção nacional, era a candidatura do Íris e os dois partidos juntos. Isso. Qual que é o problema? Quem é que levou o Júnior Friboi para o PMDB? Michel Temer. Pois é. Michel Temer não pode chegar para o Friboi, desiste que nós vamos ter que apoiar o Íris. Michel Temer não tem como fazer isso. Virou uma saia justa, né? Agora, um outro fato que também é... Quem ganha e quem perde. O prefeito Paulo Garcia, na última avaliação, ele teve o pior desempenho. Apenas 1,7% da população acharam ele ótimo e bom. Ou seja, e Íris, umbilicalmente, estaria ligado a Paulo Garcia, já que nós sabemos que a política, mesmo ela... nós temos aqui os 3 maiores colégios eleitorais, que é Anápolis, Aparecida e Goiânia. Íris ganha ou Íris perde nesse processo, já que, virando oposição, não vai ter que responder por esse número tão grande de rejeição ao prefeito Paulo Garcia? Não há dúvida, e auxiliares do próprio Paulo Garcia reconhecem que a administração não vai bem. Isso causa um desgaste político, principalmente para o próprio Paulo Garcia, mas também para quem o colocou lá. Não há dúvida de que o apoio de Íris Rezende foi fundamental para a eleição de Paulo Garcia em 2012, para a reeleição de Paulo Garcia. Hoje, essas mesmas pesquisas, André, mostram que o eleitor, o cidadão, não tem vinculado a figura de Paulo Garcia e a atual administração de Goiânia a Íris Rezende. Eles aparentemente sabem dividir isso. Mas é claro que durante a eleição e com o processo de transferência da imagem, isso claramente vai ser vinculado. Né? Marcelo Heleno, Íris, ele conseguiu eleger muitos prefeitos aqui na região, porque ele disse que ia resolver o problema do transporte coletivo, trouxe vários ônibus para Goiânia, fez muita festa, houve uma sensação de que as coisas estavam melhorando, prometeu asfaltar toda a Goiânia, cumpriu grande parte disso e na campanha disse que Paulo Garcia daria continuidade a esse processo. Transporte falido, buracos, problemas,
e agora Íris teria que responder a esses questionamentos que, na memória do cidadão, vão ser revividos durante a campanha, né? Isso tudo, André, depende muito da forma como as coisas são colocadas. Íris Rezende, aquele aquele discurso do Lula, eu não sabia, não tem nada a ver com isso, acho que o Lula aprendeu com Íris, certo? Que o Íris é mestre em fazer isso. Não, eu não falei isso, não prometi isso, isso aí vocês estão enganados e tudo mais. O Íris tem... isso não é uma crítica, não, é um estilo dele, ele faz isso e faz perfeitamente bem. Isso depende muito da forma como você vai colocar. Se os adversários de Íris fizerem mal esse trabalho, Íris corre risco de virar vítima no processo e ser apoiado pela população. É claro que é uma cobrança. Agora, essa possibilidade de rompimento, a candidatura própria do PT para o Íris é um achado, se ele for mesmo candidato. É um problema que ele tem que administrar. E agora a semana foi muito pródiga dessas manifestações de como funcionam as coisas na política, né? Íris se lançou achando que todo mundo vinha junto, o PT firmou com Antônio Gomide, pelo menos nesse primeiro momento. Júnior firmou que vai para a convenção, não parece coisa combinada, existe um problema a ser resolvido, esse problema vai esticar até junho. Tem a questão do Caiado, que volta a ser lembrado aí, é outro achado para o Íris. Eu entrevistei o deputado Hélio de Souza essa semana na rádio, Hélio de Souza, que é uma figura das mais respeitadas na Assembleia. Ele disse que a única coisa que está definida do DEM é que onde o PT tiver, o DEM não vai. O DEM não divide palanque com o PT. Então, se o Íris se livrar do PT, ele tem a possibilidade de puxar o Caiado para a chapa do PMDB. E essa possibilidade ela é real. Real. Inclusive, eu conversava nessa semana com um membro do PMDB, diante de tantos escândalos que estão surgindo no Brasil, essa postura radical do Caiado e do DEM de expulsar imediatamente aquelas pessoas que estão envolvidas, passa o quê? Para o eleitor, algo que ele hoje não tem mais. A fé e a crença de pulso na política. Então, Caiado, que no primeiro momento, né, acho que ele fez o jogo mais certo acho que de todos esses candidatos até hoje, eu acho que Caiado fez o jogo mais certo. Ficou quieto, ficou no canto dele, agora é a noiva. Ele conseguiu se colocar como uma reserva moral na política. Só a título de exemplo, quando estourou o caso de Demóstenes, o envolvimento com Carlinhos Cachoeira, Caiado levou a comissão de ética, expulsar tudo e mais ainda. Ele se não fez questão de esconder de ninguém, que estava extremamente decepcionado, incomodado com aquela situação. Então, para onde ele for, ele leva consigo esse aspecto da reserva moral, uma das últimas da política, não só aqui em Goiás, mas da política brasileira. Para onde vai? Por outro lado, a bancada, o pessoal ligado ao Marconi, já começou a soltar outro papo aí. Olha, quem vota no Vilmar Rocha, no Zé Elton, já vota no Marconi. Então, nós precisamos levar o Caiado, que o Caiado traz mais votos, traz um voto diferenciado para cá. O que é real também, apesar de não ter nenhuma pesquisa aferindo isso, mas é algo diferente, realmente. Aglutina um valor político. E essa questão toda do Caiado, da postura que ele tem tido, tem dado um valor político a ele muito grande, importante nesse processo. Para o governo, e além para a questão de discurso durante a eleição, ter o Caiado junto da base do governo seria importante para evitar um membro de uma possibilidade de crítica muito forte. O Caiado, pela postura que ele tem fora da base do governo, seria muito prejudicial para a base do Marconi Perillo. Já por outro lado, para a PMDB, e até por uma própria possibilidade que o Caiado até aventa, ele não descarta a possibilidade de uma candidatura sozinho, do DEM sozinho, que seria inviável até, mas assim, em qualquer outra perspectiva em que Caiado não está com o governo, é uma aquisição muito boa, tanto para os quadros do PMDB, não para os quadros do partido, mas para uma possível aliança, quanto para uma candidatura solo do Ronaldo Caiado. Seria muito prejudicial para a base do governo não ter Caiado junto de si. Porque ele tem um discurso bastante afiado. Mas como é que se acomoda Vilmar e Caiado
juntos. Não, A acomodação, acho que a base já tá pronta. Aí já é Caiado, Senado, Vilmar vice. Zé Hélito vai ser deputado federal ou conselheiro do Tribunal de Mas Contas. combinaram isso com o Vilmar? Não. A questão é essa. Pois é, mas Combinaram isso com o Vilmar? Isso aí é o que está desenhado. É da mesma forma que os iristas desenharam o seguinte: nós vamos lançar a pré-candidatura do Íris, o Friboi recolhe, o PT recolhe e está tudo. Não foi isso que aconteceu. Na política as coisas não funcionam isso. Mas aliás, hoje... tem muita coisa em Goiás que é desse jeito. Tem uns gênios que imaginam as chapas ideais, os movimentos ideais, e tem um trabalho enorme pela frente. Ninguém fica só conversando. Exatamente. Porém, tem um aspecto. Íris tem um tom mais conciliador do que Marconi, né? Marconi, ele é uma pessoa que ele fala com muita fluência, mas Íris tem aquela postura de político tradicional. Hoje, vocês acham que Caiado estaria mais confortável na base de Marconi, onde ele teria que, teoricamente, disputar com o Vilmar Rocha, ou indo para o lado do Íris, que até agora não se fala em nenhum nome para senador? Como é que ficaria? Assim, seguindo aquele princípio do achômetro, né? Já que o tempo é que vai dizer, mas dentro do achômetro, qual ficaria mais fácil o caminho para Caiado? Pois é, André, eu tenho a visão de que o Caiado ficaria mais confortável junto à Íris e com o PMDB. Porque eu percebi no ano passado um Caiado muito à vontade fazendo críticas ao governo. Eu acho que ele se encontraria mais na oposição do que na base. E poderia sim vir aí um discurso contrário ao Caiado, que é uma coisa que ele sempre pregou e sempre teve, de fato, que é a coerência. Mas neste momento, as críticas que ele fez, principalmente durante o ano passado, enquanto ele estava na chamada terceira via, que o Vanderlan Cardoso quer chamar de nova via, mas nessa aliança com o PSB, com a pré-candidatura de Vanderlan Cardoso, Ronaldo Caiado se viu à vontade fazendo críticas ao governo, chegou a dizer que o Estado estava tomado pelo narcotráfico e ele fazia as críticas com propriedade, porque ele queria fazer. Se ele ficar junto à base, ele não vai poder fazer esse tipo de crítica, não vai ficar tão à vontade. Marcelo Heleno, Vanderlan, na última eleição... Eu discordo do Rubens por um motivo. O Caiado, ele é político de partido. E o DEM tem um histórico. Sim. Tem um histórico aqui que é de oposição ao PMDB. Sim. Isso ele pode até pessoalmente se sentir mais confortável. Acho que esse é um problema que ele vai enfrentar em qualquer uma das coligações pelo aspecto, pela característica da independência que ele procurou desenvolver até agora. Mas o DEM tem um histórico todo de eleições aí, de vitórias e de derrotas ao lado desse grupo que comanda hoje a política em Goiás. E o tempo vai ficando cada vez mais curto para você ter um convencimento. A base do DEM hoje, 90% é Marconi. Sim, e esse é um desafio muito grande. Se o Caiado tiver uma preferência por fazer aliança com o PMDB, esse é um desafio enorme na base do DEM. E para o Caiado é uma situação muito difícil, porque é diferente da eleição passada, em que ele era candidato a deputado federal, ele pôde simplesmente deixar o partido tomar a decisão, que foi de apoiar a Marconi Perillo e cuidar da candidatura dele de deputado federal. O Caiado, desde o início, falou que já disse que não tem mais nada a fazer na Câmara, que ele não tem motivação para um novo mandato de deputado federal. Ele sonha em ser governador, sabe que não tem a possibilidade de se candidatar nessa eleição, então o projeto dele, natural, é o Senado. Agora, não dá para você desenvolver uma campanha de Senado solteira, avulsa da candidatura majoritária. Vamos para a gente já pular de assunto, né? Que a gente tem que falar sobre a Assembleia, sobre a pesquisa da Dilma, sobre outros assuntos. Só um detalhe, o Vanderlan sumiu, né? Não, é isso que eu ia dizer, que está muito ligado a Vanderlan. Vanderlan, na campanha a governador do estado, ele quis mostrar senador Canedo como uma gestão vitoriosa. Exemplar. Antônio Gomide vai mostrar Anápolis. Vai ter essa força toda de influência dentro de Goiânia ou vai ser outro Vanderlan também, que as ações de Antônio Gomide são todas pautadas em Anápolis e tudo que ele fizer, a referência vai ser Anápolis. E aí?
O Vanderlan teve um rendimento interessante na última eleição, mas não passa disso, foi simplesmente interessante. Foi uma terceira via interessante para a disputa que foi polarizada entre Iris e Marconi. Não, mas não era a terceira, era a primeira. Ele era candidato a governo. Não, mas digo na própria quantidade de votos. Sim, que mas ele não era a terceira via, ele era candidato a governo. Não, teoricamente ele era o candidato do governo, mas o governo tão mal avaliado que era colocado como quarta ou quinta via. Exatamente. Uma situação complicada também para o Vanderlan. Mas assim, no frigir dos ovos, com o resultado das eleições, o Vanderlan teve um resultado interessante, não passou disso. Em relação a Anápolis, acho que a situação não é muito diferente, André. E aí não dá para prever, eu pelo menos não consigo prever exatamente qual vai ser a influência junto aos eleitores, por exemplo, da região metropolitana de Goiânia. Anápolis não faz parte da região metropolitana, dessa boa avaliação que Gomide tem, 91% de aprovação dos eleitores de Anápolis. Pode ser que tenha uma influência, mas pode ser também que não faça tanta diferença. O eleitor pode pensar, tudo bem, e daí que ele teve essa boa aplicação em Anápolis? E no governo, será que ele vai fazer algo parecido? Fica a dúvida, né? Tem outra coisa. O eleitor pode ficar muito em dúvida em relação a isso. Hoje Gomide tem que falar da Dilma sem muito entusiasmo pela avaliação que ela tem aqui, né? E tem que esconder o Paulo. Sim. Como é que faz? É muito mais próximo, muito mais influente uma administração em Goiânia, né? Isso aí sem dúvida tem um peso maior. Mas para o eleitor, ganha a democracia, porque antes a gente tinha uma polarização e até mesmo a falta de perspectiva de Iris participar do processo dava a Marconi Perillo aí a eleição já no primeiro turno, né? Quando todas as pesquisas apontavam que só Iris tinham a capacidade de promover um segundo turno, e isso as pesquisas refletem o momento atual, né? Daqui para lá, por isso que existem as pesquisas. Mas para o eleitor, para a democracia, é um ganho? É um ganho tremendo. E eu até me coloco como eleitor nessa parte, André. Porque o fato de você ter 3 pré-candidaturas entre PT e PMDB, mais uma do Vanderlan, análise do eleitor em relação às ações do governo atual, isso traz um caráter democrático e de amplitude de possibilidades para o eleitor muito maior. Sem dúvida, para mim é um ganho. Para você, Marcelo? Concordo. Agora, isso precisa ser trabalhado também. As próprias pesquisas que foram feitas até agora, que não existe nada definitivo ainda, já que nós nem começamos o processo eleitoral, mas todas as pesquisas mostraram que quanto maior for o número de candidatos, maior será a possibilidade de realização do segundo turno. Se Iris Rezende estiver presente entre esses nomes que vão buscar aí o espaço da oposição, o segundo turno está garantido. Isso é o que as pesquisas mostram hoje. Para finalizar, Marconi Perillo, como é que deve ter recebido essa notícia? Porque para ele já, teoricamente, ele já estava até montando chapa, já fazendo projetos, mesmo dizendo que não era candidato, mas fazendo projetos e tal. E agora, como é que fica essa situação do Marconi Perillo? Pois é, a estratégia da base do governo, eu imagino que seja de analisar. E acho que quanto mais dividida a oposição esteja, seja mais complicado para a formação de uma estratégia na base. Por exemplo, se o pré-candidato do PMDB e da oposição já fosse garantido que fosse Iris Rezende, ou que fosse Júnior de Friboi, ou que fosse Antônio Gomide, se já houvesse uma definição da oposição, a base já teria mais tempo para analisar quem é o candidato, quais são as perspectivas dele, ele tem voto em Anápolis, ele tem voto em Goiânia. Agora com essa divisão, e aí eu acho que por aí é que passa essa possibilidade de se aventar que tudo isso seja tudo de caso pensado, a divisão pensada para priorizar o debate e principalmente aparecer mais, né? A oposição tem aparecido mais. Acho que é por aí que passa essa possibilidade, porque de fato a estratégia do governo tem sido prejudicada com essa divisão. Pode ser Friboi, pode ser Gomide, pode ser o Iris. O Iris a gente já conhece, mas qual pode ser a possibilidade de Gomide? Os estrategistas da base do governo hoje têm que aventar todas as possibilidades, cogitando até as 3. As 3 não, 2 delas, né? Ou Iris ou Friboi pelo PMDB, ou Gomide pelo PT, 2 candidaturas, uma de PT e uma de PMDB, e também cogitar qual seria a perspectiva de ter uma chapa tida pela oposição como a ideal, de Iris cabeça de chapa, Júnior na vice e Gomide no Senado. Todas essas possibilidades atrapalham as estratégias. Marcelo, projetando, claro que é dentro do achômetro, né?
Se tudo acontecer como está, teremos um segundo turno. A tendência natural é que todos esses pré-candidatos que se apresentem até agora se unam em torno do vencedor de Marconi. E não, ou seja, teoricamente, iria aí Iris, iria aí Antônio Gomide, iria aí Vanderlan, todos estariam do lado da oposição. Marconi... Mas tudo vai depender também do processo que se desenvolver a partir de agora. Eu lembro da eleição de Goiânia em 2000, onde o segundo turno foi entre Pedro Wilson e Darcy Accorce. Darcy Accorce era da base do governador Marconi Perillo. Ele disputou e, na época, quem ficou de fora do segundo turno foi Lúcia Vânia, que foi a candidata bancada pelo PSDB e pelo governador Marconi Perillo na época. O normal, o natural, seria todo mundo dessa base marconista se unir em torno de Darcy Accorce. Não foi o que aconteceu, justamente pelos problemas na definição da chapa, da articulação durante o processo eleitoral. E aí aconteceu que todo mundo correu para, pelo menos, uma declaração de apoio para Pedro Wilson, e Darcy Accorce ficou sozinho. Esse processo guarda alguns riscos parecidíssimos com aqueles de lá. Só que tem um detalhe. O PSDB, por exemplo, eu tenho uma entrevista no presidente do PSDB aqui, Paulo Jesus. A gente tem que entender que muitas vezes é um ambiente muito provocativo, certo? Quando você vê gente ligada ao governo soltar coisas tipo assim, não, o Marconi só vai ser candidato se o Iris for, certo? Essa base está dizendo, Iris, venha, já te conheço, eu quero te derrotar de novo. É isso que está por trás. Não que vai acontecer, mas é isso a crença. A expectativa é essa. Assim como essa mesma base, não é o que se publica, o Paulo Jesus agora externa, a crença do PSDB, eu não sei se é o desejo, é que Antônio Gomide é candidato ao Senado, não é candidato a governador. Agora, Salomão e Marcelo, vamos analisar o contexto, já que você falou sobre eleições municipais, vamos fazer uma comparação. Nós estamos vivendo um momento para a eleição estadual que nós vivemos ao contrário na eleição municipal, porque parece que o PSDB e os partidos que são aliados não querem ser prefeitos de Goiânia. Tanto é que Lúcia Vânia, ela saiu praticamente em cima da hora. De lá para cá, Sandy Júnior teve até aquela brincadeira, né? Que o Marconi colocou o nome do Jovair, colocou de Sandy Júnior, vários dentro da cartola, e puxou. Falou, esse que sair aqui vai ser meu candidato. Então, assim, perdeu 2 vezes com Sandes. Esse último processo, aonde o deputado Jovair Arantes foi candidato, é muito parecido com esse agora que a oposição está vivendo, né? Porque está se degladiando para saber quem vai ser. E o fato que se repete no município, agora se repete para a eleição de governador da mesma forma. Ou seja, o PSDB não... Eu pergunto para os PSDBistas, vocês não gostam de ser prefeito de Goiânia? E agora, a oposição, o PMDB, o PT, será que vocês não gostam de ser governador do estado? Porque eles estão se desgastando tanto, o tempo está passando, e aquilo que você falou, e aquilo que o Marcelo falou, vai dar tempo de construir um discurso? Essa semelhança, André, eu acho que eu vejo uma diferença apenas. Eu acho que o PT e o PMDB e essas pré-candidaturas da oposição que estão colocadas estão todos muito otimistas de que está fácil ganhar o governo, diferente da eleição municipal. Na eleição municipal vinha da administração de Iris Rezende com uma avaliação muito boa em Goiânia, tanto é que Paulo Garcia ganhou com facilidade tendo o apoio de Iris. Mas também vamos considerar os candidatos, sem candidato também. Vamos considerar os candidatos. Exatamente. Mas de que a oposição tem uma expectativa de ganhar a eleição agora em outubro. Com que discurso? Pois é, falta o discurso. Sem dúvida falta o discurso. Dá tempo de construir? Pois é, tempo é uma questão o Iris complicada. Hoje, na entrevista que ele concedeu ao jornal Hoje, a única coisa que ele disse é que aquele velho refrão, né? O estado de Goiás nunca esteve em uma situação tão difícil quanto está passando hoje. É o discurso de refrão de todo político de oposição.
Tá, mas o que é que está difícil, né? O que é que tem que mudar? Exatamente, Exato. é essa a questão. Mas existem alguns aspectos que são diferentes. Aquela eleição em Goiânia tinha um fantasma aí, a sombra da Operação Monte Carlo, que Amedrontou todo mundo. inibiu a maioria dos pré-candidatos, tirou pelo menos 3 postulantes do processo. Coisa que agora é diferente. Você não tem uma gestão estadual com aprovação tão alta quanto o Íris tinha aqui em Goiânia, mas é uma gestão que tem uma aprovação que está crescente. Uhum. A pessoal da oposição fala que nunca foi tão fácil, isso é da boca para fora. Ele sabe perfeitamente que o Marconi, a base ligada ao Marconi, é estruturada, se une nessa hora. A grande diferença, a grande diferença, se une. Até agora, nas pesquisas, não tem a base, aquele percentual do Marconi, que fica na faixa de 33%, 35%, 37%, dependendo do levantamento. Não é um percentual para ganhar a eleição no primeiro turno, mas ela se mantém constante, não tem sofrido abalo e não tem hoje nenhum fato novo que gere, nenhum fato político que gere abalo nesses índices. Índices de intenção de voto. Isso contrário, por exemplo, que nós estamos vivendo em nível nacional, que nós tivemos primeiro a registro de queda na popularidade da presidente Dilma e agora queda na intenção de voto. Ela continua como favorito, mas com problemas enormes a serem enfrentados daqui até a eleição. Tem a análise da rejeição também. Né? É o que nós vamos falar depois do intervalo, mas assim, Marconi Perillo, nunca podemos desprezá-lo. Por exemplo, nessa semana passada agora, quando foram apresentados os autores daquela chacina que aconteceu no Morro do Mendanha, ele apareceu de surpresa, né? Surpresa para a imprensa, né? Onde ele fez um discurso politicamente correto. Porque a questão da segurança pública vai ser o debate que é muito, né, cobrado pela população. Marconi já deu recado. Não adianta as nossas polícias ficarem prendendo e soltando se o governo federal não endurecer. Marconi Perillo já anunciou nessa semana agora, inclusive o jornal Hoje trouxe, um pacote de bondades para o funcionalismo público. Marconi está focado agora, já que ele fez esse trabalho todo em Goiânia, focado novamente no interior. Então, assim, não é para se desprezar, né? Sem dúvida. Nada. Não dá para desprezar. Não há possibilidade de se desprezar. Não é como a oposição fala que é tão fácil, Não. Eu digo que a divisão é causada até por isso na divisão, na oposição. Que cada liderança, cada partido acha que todos querem. Mas não é tão fácil assim e não dá para descartar a liderança de Marconi Perillo e muito menos a possibilidade de votos que ele tem, né? E ele também tem aquela coisa, né, que foi o único até hoje que teve a ousadia de enfrentar o presidente Lula. Diz que ele foi o maior canalha da história, fez vários elogios. E já tem essa eleição. A questão do mensalão, então assim... E já se desenha um outro desafio, outro aspecto desafiador dessa eleição. Se em 2010 era a chance da revanche em cima de Íris Rezende, de Íris Rezende em cima de Marconi Perillo, nesse não cabe essa discussão que está 2-0 para o Marconi até agora, né? Mas em termos de grupos políticos, desde do início do processo de redemocratização do país, são quatro vitórias para cada lado. As 4 primeiras com o grupo do PMDB e as 4 últimas com o grupo ligado a Marconi. Então é a negra entre os dois. E o Marcelo sempre fala isso, e é impressionante como a política ela é dinâmica, né? Em Brasília dizem que o PT já está há muito tempo no poder, é hora de mudar. Aqui em Goiás fala que o PSDB já está há muito tempo no poder, é hora de mudar. Ou seja, os discursos são genéricos, né? Exatamente. Não, mas em Brasília é em relação ao GDF. Que a Agnello está fazendo uma administração tão desastrosa lá que já diz que um é muito para ele. Isso é verdade. O mandato é muito para ele. Nós vamos para um breve intervalo comercial e na volta nós vamos falar sobre um assunto que preocupa, né? Afinal de contas, a gente sempre fala que, infelizmente, o cidadão ele só se manifesta quando o estômago dói. E uma pesquisa que foi divulgada no sábado pelo Datafolha diz que a presidente Dilma, né, mais de 65% dos entrevistados acreditam que a economia no país vai piorar e querem o novo. Mas até agora, para muita gente, a presidente Dilma, ela
absolutamente, ela não cumpriu e não fez nada para que pudesse movimentar a economia. É aquela velha história. E fala-se também sobre a volta aí dos manifestos nas ruas, vem Copa do Mundo, o clima não é nada favorável. Tem a CPI da Petrobras, tem a questão do vice-presidente da Câmara dos Deputados envolvido num esquema. Então, ou seja, uma CPMI nesse momento para presidente Dilma, como vai ser? Os partidos, o DEM quer. Então, ou seja, assuntos que a gente fala depois do intervalo. Um instante só que a gente está de volta. De volta com o jornal Argumento aqui pela TV Capital, né, recebendo a visita aqui de Salomão, ele que está sempre, né, escrevendo no jornal Hoje, um jornal conceituado, e me revele suas fontes. Não posso, André. Se eu revelar minhas fontes, eu perco o emprego, eu perco tudo. Empresta a agenda. Não, a agenda eu não posso emprestar. Pelo menos hoje em dia não tem mais agenda. Você deixa seu celular aqui comigo dia? Eu não posso. Bom, vamos falar sobre o assunto que movimentou esse final de semana, né? Foi publicada uma pesquisa do Datafolha, onde a presidente Dilma caiu 6 pontos. E o fator mais alarmante é que ela está perdendo para ela mesma. E o fator é econômico. As pessoas estão extremamente pessimistas sobre o cenário econômico no Brasil. Coloca aí na tela para a gente ver. Essa foi a simulação feita pelo Datafolha, né? A presidente Dilma ela tinha 44% das intenções dos votos na pesquisa feita em fevereiro. Agora, em abril, ela baixou para 38 pontos. Aécio Neves continuou com o mesmo índice e 16. Eduardo Campos com 16 e Eduardo Campos também dentro daquilo que era previsível, já que a margem de erro ela é 3 pontos para mais, 3 pontos para menos. E algo que chama a atenção é que na pesquisa estimulada, mesmo não sendo candidato, o presidente Lula tem 52% das intenções de voto dos eleitores. E o fator da presidente Dilma Rousseff, como a gente falava, o que mais pesa nessa queda da presidente Dilma é a incerteza da economia. A leitura de vocês sobre isso. Outro aspecto interessante aí, que do ponto de vista dos cenários que foram testados, enquanto nos levantamentos anteriores, em todos, o presidente Dilma aparecia vencendo no primeiro turno, quando é colocado o nome de Marina Silva, sim, aí passa da segundo turno, ela aparece com 27% das intenções de voto. Seria a única candidata hoje que teria condições de provocar o segundo turno hoje, né? Porque as pesquisas refletem um momento. Claro que, dependendo das ações da presidente Dilma, ou até mesmo de Marina Silva, o cenário pode mudar. Mas hoje, Marina Silva, como é que Eduardo Campos deve ficar pensando numa situação dessa, hein? Pois é. Sobre a questão, André, da análise que se faz dessa redução, né, é exatamente isso que você disse. A presidente Dilma perdeu pontos para ela mesma. E a princípio, a ideia que se tinha da então candidata Dilma Rousseff, da ministra que foi Dilma Rousseff, era de uma pessoa séria, competente e que tinha toda a possibilidade de, tecnicamente, assumir a presidência e ter um trabalho técnico, né, na presidência e muito menos político. Ela, de fato, é mais técnica do que política, mas tem uma imagem política junto ao eleitorado, junto à população, frágil. Pelo menos isso é o que eu percebi a partir dessa redução nos números. É de que a imagem política da presidente é muito frágil, ela pode perder para ela mesma e problemas, se contínuos, como esse, por exemplo, da Petrobras, ou problemas relacionados à economia, abalam tragicamente a imagem da presidente Dilma, diferente do que acontece com a imagem do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que com escândalos que passaram durante a presidência continuam muito bem aprovados, porque a imagem junto ao eleitorado é menos frágil do que a da presidente Dilma. Acho que Lula tem uma relação mais pessoal com a população do que a presidente. Mas acho que é muita questão da ação política, que no caso da Dilma é próxima a zero. Próxima a zero. Certo? Esse caso da Petrobras, por exemplo, quando surgiu o episódio de Passadina, a Petrobras chegou a elaborar uma resposta que ia mais para o lado técnico, para defender a aquisição da refinaria, o que no meio
era perfeitamente aceito, que o Brasil precisava de uma porta de entrada no mercado norte-americano e uma refinaria quebrada como era o ideal para a Petrobras reformar, mostrar a sua eficiência e entrar em solo americano. Só que a nota que a Dilma pegou, essa nota da Petrobras, jogou no lixo e mandou fazer outra, de tom mais político e querendo se preservar dentro da linha do eu não sabia, que serve para o Lula, não serve para outras pessoas. E aí o que aconteceu foi um desastre, que a nota foi muito mal recebida por todo mundo, foi uma unanimidade e matou qualquer tipo de argumentação em defesa do negócio, em defesa da Petrobras. Agora, um aspecto que isso é um exemplo, e aí vem a novela, a Petrobras virou assunto nos últimos dias. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, 72% dos entrevistados reprovam o governo Dilma e querem mudanças. Porém, eles respondem que Aécio e Eduardo Campos não seriam os nomes ideais para essas mudanças. E 32% disseram que Lula teria essa capacidade de promover essas mudanças que Dilma prometeu e não conseguiu. É um paradoxo, né? É um paradoxo. E é exatamente, acho que a imagem diferente que o eleitor tem de Dilma e de Lula. São imagens bastante diferentes. Não sei se você quer mostrar os números. Não, a gente tem aqui uma projeção para o segundo turno, mas o Marcelo já passou, né? Dizendo que a Marina seria... Agora tem um dado que é interessantíssimo. A gente tem que ver vários aspectos, né? Eduardo Campos ainda tem muito a comemorar esses números que a pesquisa mostra que apenas 8% dos brasileiros dizem conhecer bem. Se ele consegue 10% das intenções de voto, isso significa que nem quem conhece, quem não conhece ele está indicando ele, de ouvir falar. Então, isso significa que ele tem um campo enorme. Hoje ele é mais candidato do que o Aécio, por exemplo. Porque existe, para o telespectador entender, existe uma pesquisa que é publicada, né? E tem aquela pesquisa que chama-se de qualitativa, onde é perguntado ao eleitor mais ou menos o que ele deseja, o que ele quer, e principalmente esse fator conhecimento, ele é fundamental. A gente se lembra que na eleição aqui de Alcides Rodrigues, ele era pouco conhecido e muitas pessoas diziam que a eleição de Maguito já estava garantida. E a gente já falava sobre isso, né? O fator de você ainda não ser conhecido pode ser positivo se você souber trabalhar isso. O desafio do marketing, no caso de Eduardo Campos, é ter uma vinculação que leve o eleitor a depositar. No caso de Alcides, a vinculação para que ele ganhasse votos, isso depois se revelou politicamente trágico para ele, né? Porque à medida em que ele era apresentado como vice de Marconi, o cara que ia dar continuidade às ações do Marconi... E mais desconhecido, sem ser nenhum parâmetro, né? Mas na hora que ele mostrava que ele era o cara que ia dar continuidade às ações do Marconi, o nome dele subia. Aí, Salomão, e aí no caso, esse do Eduardo Campos, só para ter uma base, por exemplo, a mesma pesquisa põe Eduardo Campos como 8%, apenas dizendo que conhece bem Eduardo Campos. Isso quando fala conhece bem, a ponto de fazer a opção de votar ou não naquele candidato. A presidente Dilma Rousseff consegue 57% nesse item. Então, se conclui que a Dilma seria 7 vezes mais conhecida do que Eduardo Campos. Mas aí a gente tem um outro problema no Brasil, que a gente sempre fala sobre reforma política, sobre mudanças, mas ainda impera aquela expressão goela abaixo, né? Nós tivemos, assim, no Brasil... Lula enfiou Dilma goela abaixo, porque o projeto dele, já falamos sobre isso, não era Dilma, mas a perspectiva de poder fez com que Lula elegesse Dilma. Aqui em Goiás, Marconi elegeu Alcides e em Goiânia, Íris elegeu Paulo Garcia. Todos os três, Dilma, Alcides Rodrigues e Paulo Garcia, sem nenhuma experiência política. E aí dá no que dá, ou seja, nenhum deles tiveram continuidade. Alcides Rodrigues perdeu a eleição, foi um dos governos mais rejeitados. Paulo Garcia passa por um período muito delicado, desaprovação em alta, e a presidente Dilma também segue esse mesmo caminho. Até quando nós vamos
ter o voto de cabresto, que o povo já não fala mais nisso, né? Mas é o tal do voto do cabresto, que o cara chama ou fala assim, esse é meu candidato e esse tem que ser eleito, e as pessoas começam a ligar ações de uma pessoa com um histórico grande com aquela pessoa que, teoricamente, nunca exerceu nenhum cargo, não foi à prova, como o Marcelo mesmo falou, e acaba sendo eleito com a perspectiva da continuidade. Pois é um desafio muito grande, André, para um candidato como Aécio, como Eduardo Campos, como Marina Silva, disputar uma eleição contra quem já está, principalmente a eleição nacional, contra quem já está no poder, contra quem está buscando a reeleição. Eu analiso como sendo uma coisa extremamente injusta, porque a campanha nacional é extremamente difícil, ela é muito ampla, né? O país é muito grande, as possibilidades de um candidato que não é conhecido da população, que já não tem uma possibilidade de voto grande, e contra alguém que já está no poder, que já monopoliza praticamente o debate na mídia, e é conhecido no país inteiro, é praticamente injusto, de fato, com esses candidatos. Como é que se vai elaborar uma estratégia contra uma máquina tão forte quanto o governo federal? Em âmbito estadual, ainda é possível prever alguma mudança. A oposição ter mais possibilidade de inserção junto ao interior do estado, em prefeituras mais ainda. Mas no governo federal, eu acho que é uma situação injusta para um candidato contra quem já está para a reeleição. Marcelo, ventilou-se a possibilidade de uma reforma política aonde mesmo a pessoa exercendo o mandato e sendo candidato à reeleição, ela teria que se afastar. Isso foi naufragado, né? Não passou. E também algumas mudanças, né? Por exemplo, a pessoa, Eduardo Campos, teve que renunciar, Aécio Neves também, uma série de pessoas tiveram que renunciar e aí ficam. Agora, a pessoa que está no poder disputando uma reeleição, por exemplo, Marconi Perillo, e o caso da presidente Dilma, todos os dias estão na mídia, quando a oposição ela passa a criar fatos para chamar a atenção. Inclusive, a presidente Dilma agora existe a possibilidade aí, o PSDB está pedindo aí uma multa para a presidente Dilma, porque ela esteve em São Paulo essa semana e já lançou o PAC 3. Nem o PAC 1 não ficou pronto. Já lançou o PAC 3 e disse que se ela for reeleita, ela vai dar continuidade a tudo aquilo que ela fez. Essa justiça eleitoral que é tão célere, por que deixa tantos vácuos para que haja esse processo onde dá-se muita mordomia a alguns e tira-se condições de outros? A justiça ela tem um problema, a justiça eleitoral tem um problema crônico. A gente tem eleição de 2 em 2 anos, mas a justiça eleitoral não tem uma estrutura fixa. São funcionários emprestados, juízes emprestados, no caso do TSE, ministros emprestados e por aí vai, todos com mandatos fixos também. Então, o que acontece nesse caso da Dilma pode perfeitamente ter sido um escorregão. O pessoal do PT tem muito essa confusão de misturar o que é política partidária, o que é campanha com o que é gestão. E aí mistura tudo, vira esse caldeirão. Ela deu margem a esse questionamento, ela prometeu construir 40 quilômetros de ferrovia no interior de São Paulo, dentro de um PAC 3 que não existe, já como plataforma de campanha. Agora, isso pode ter sido também pensado. Vou fazer isso agora para ver qual que vai ser o entendimento da Justiça Eleitoral, porque se não falar nada, eu posso fazer até o final da campanha. Às vezes o candidato faz isso. Agora, voltando ao ponto anterior, só vai mudar quando mudar a mentalidade. Isso aí não adianta, todos os partidos são assim. O PT está regredindo porque ele não respeita mais as decisões locais, as decisões que são estratégicas tem que passar pelo Executivo. Para essa eleição, o PT estabeleceu como prioridade número 1 a eleição da Dilma, prioridade número 2 a eleição do Padilha em São Paulo. Aí depois disso, a reeleição do Tarso Genro no Rio Grande do Sul, a reeleição do Jacques Wagner na Bahia, mais a eleição do Pimentel em Minas, mais para encher o saco do Aécio do que para qualquer coisa. E o resto fica ao Deus dará. Aquilo que a gente já falou aqui, Paulo Garcia foi reeleito prefeito de Goiânia no primeiro turno, foi o único prefeito
de capital eleito no primeiro turno no país inteiro, certo? A autoridade que veio aqui para dar apoio ao Paulo foi o Alexandre Padilha, que em Goiânia é um ilustre desconhecido até hoje. Então, é um descaso total, Essa eleição mesmo, para o PT, o Antônio Gomide ser candidato ou não ser candidato, faz diferença nenhuma. Agora tem uma coisa... Se eles precisarem sacrificar o Gomide ou outro por conta da candidatura da Dilma, vai ser sacrificado. Agora, para não falar que eu falei só do PT, o Eduardo Campos fez isso em Pernambuco. Ele elegeu um poste como prefeito de Recife, ele pegou um secretário dele, colocou vai ser esse e tudo mais. Assim como o Aécio elegeu o Marcos Lacerda, que era um ilustre desconhecido como prefeito de Belo Horizonte, e agora o Eduardo Campos lá em Pernambuco está fazendo a mesma coisa. E está tendo problemas. Ele achou um poste lá para eleger governador no lugar dele e com uma força tão grande no estado, mas tão grande, que o Jarbas Vasconcelos, que é do PMDB, vai apoiar o grupo do Eduardo Campos lá em Pernambuco, desistiu de ser senador, vai ser deputado federal, porque já abriu mão da vaga do Senado para outra figura de lá. Vamos falar sobre um assunto aqui que é recorrente e nunca tem solução. A dificuldade dos políticos em conviver com vaias. A presidente Dilma, ela deu uma banana para os prefeitos, quando os prefeitos queriam ali que o pré-sal fosse dividido entre os municípios de forma igualitária, ela deu uma banana, foi vaiada, voltou e xingou. O governador Marconi Perillo, nas suas andanças pelo interior, tem perdido um pouco a compostura, porque em algumas cidades ele está sendo vaiado. O prefeito Paulo Garcia, também em alguns lugares, né, ele reage com muita, digamos assim, né, com uma certa impaciência a questão das vaias. Mas pegando do governo federal até o municipal, nós não temos ferrovia Norte-Sul pronta, nós não temos transposição do Rio São Francisco, nós não temos ainda uma política energética definida, estamos correndo o risco do apagão, a Copa está levando bilhões, isso no cenário nacional. Aqui em Goiás, Credec não apareceu, Escola do Século XXI também não, e tantos outros planos e projetos também não aconteceram. Já aqui em Goiânia, a tão falada mobilidade, ela acabou por se transformar aí em mais problemas do que propriamente solução para a sociedade. Será que os políticos querem aplausos em situações igual a essa? Não há condições dos políticos quererem aplausos, né, André? E a situação é realmente bastante complicada. Em relação à postura dos políticos em si, como a Dilma, como o Paulo Garcia, como o Marconi, a postura deles é muito impulsiva até. É de falta de compreensão da situação que as pessoas que estão vaiando estão passando. Como se eles estivessem acima daquilo. Todos, inclusive. Citei esses três porque nós estamos falando desses três, claro. mas todos. A gente pegou todos. Ali, para não falar que a gente está dizendo de um candidato só de governador, pegamos o presidente, o nosso governador, o nosso prefeito aqui de Goiânia. Se tem uma postura que eu acho que é interessante, primeiro o que deveria acontecer é de que tudo isso que é prometido e que as pessoas cobram, que isso aconteça. Que os Credec saiam, que a ferrovia saia, que a cidade, por exemplo, de Goiânia deixe de ser imóvel, como é, nos horários de pico a gente fica imóvel. A gente fica dentro do carro imóvel. Isso é o que deveria acontecer. Mas o que é interessante da postura... Estado que houvesse já os Credecs, que já as escolas do século XXI já tivessem sido prontas, Hugo II e tantas coisas que foram prometidas e que até agora são obras. Mas além disso, sobre a postura do político, do gestor, tem uma coisa que eu acho interessante. Acho que a Dilma não faz isso e acho até que seria... Não sei se seria inviável, mas o governador fez isso e o prefeito faz isso. Até porque são mais próximos, né? Mas o governador, por exemplo, quando eu fui no Governo Junto de Você, que é o governo itinerante agora, se eu não me engano, em Trindade, uma cidade aqui próxima a Goiânia. Muitas vaias durante o discurso do governador e depois ele não simplesmente saiu e entrou no carro para ir embora, ou no helicóptero. Ele foi andando no meio das pessoas e conversando principalmente com estudantes e com auxiliares próximos. Os estudantes falavam, eu quero quadra coberta em tal escola. O auxiliar anotava. A gente espera que as coisas que ele anotou sejam cumpridas. Mas essa posição de se aproximar só fazer já é interessante. Um parâmetro. Mas eu só quero dizer assim, estou falando do governador Marconi, mas o Paulo Garcia também faz isso. Mas tem um parâmetro aqui, só um pouquinho, Marcelo, que o governador se irritou quando houve no interior aquela
promessa de entrega do dinheiro para uma festa numa cidade, e aí esse dinheiro não chegou, sim, Catalão. E ali os seguranças foram pro pau e o Catalão. pau quebrou. Agora, o que acontece? Eu vou citar um exemplo. Coincidentemente, a rua que eu moro, teve uma parte dela que foi recebeu uma extensão. No dia da inauguração, juntou um grupo de meia dúzia de 6 e resolveu vaiar o prefeito. Aí ele tirou o foco, que era a obra em si, e passou a atacar a imprensa, o governo e não sei o que e tal, e esqueceu de falar o básico da importância da obra. Mas pera só um pouquinho, Marconi Perillo fez isso agora, quando um grupo de professores insatisfeitos começaram a vaiá-lo e ele bateu boca dizendo que eram da oposição. Pode continuar. Aí, agora, o pior disso é o seguinte, se você, coincidentemente, é a rua que eu moro, se você for passar nesse trecho que recebeu o benefício há quase um ano, você vai ver que tem um asfalto de fora a fora, nas duas pistas, rasgado. Buraco foi feito e ninguém consertou. Tá lá tem quase um mês. Essa parte que recebeu a extensão, que seria um benefício, está às escuras, sem iluminação. Aí como é que você vai querer brigar depois com... Mesmo que seja críticas políticas, você não está fazendo a sua parte. Isso vale para esse caso, isso vale para o CREDEC, isso vale para o Hugo 2, isso vale para a Ferrovia Norte-Sul, para todas as obras. Em todos os âmbitos, né? Exato. Em todos os âmbitos. Então, na verdade, quando a gente vê a desaprovação dos governos, existe uma crise na gestão pública. As gestões estão em crise, as gestões estão desassociadas com a população. Essa crítica que se faz, que a Dilma principalmente está recebendo, isso é generalizada. Os governos não ouvem, não existem canais eficazes de comunicação com a população. De repente você idealiza uma obra, no caso do prefeito, porque o vereador foi lá e pediu em nome de determinada região e nem para aquilo que vai surtir efeito, aquilo que é a real necessidade. Da mesma forma, o deputado vai ao governador e pede determinada obra que não é prioritária para a população daquele local. Mas é isso que é feito. Assim como um senador, um deputado federal vai a um ministro ou a presidente, pede uma obra que não é prioritária. Existem outros interesses em cima disso. Mas aí vem aquela história que a gente sabe que quem está no poder usa a máquina para já ter uma eleição garantida para o Senado. No Rio de Janeiro e em alguns estados está acontecendo isso. Por exemplo, Sérgio Cabral, ele está deixando o governo do Rio de Janeiro para concorrer ao Senado. Com a pior avaliação, ele foi governador durante 4 anos. Nesse último ano agora, que ele concorre ao Senado, ele teve a pior aprovação em todos os outros anos. Será que acabou o dinheiro? O pessoal está muito tranquilo ou os saquinhos de bondade já não tem mais? Porque o que oferecer mais para o eleitor? Pois é um nome que já está em evidência, que já está à frente de uma gestão, fica muito mais fácil, né? Uma eleição para o Senado. Marconi saiu daqui na condição de governador, eleito já senador. Uma interessante como exceção nesse caso aí é o governador de Minas, Antônio Anastasia, que pode se candidatar ao Senado, deve se candidatar ao Senado, mas não confirmou a candidatura. Em princípio ele sai para coordenar o planejamento do candidato Aécio Neves. E o Anastasia é mais um exemplo, foi o poste que Aécio escolheu como sucessor dele em Minas. Eu me lembro que essa semana, César Maia, ele concedeu uma entrevista e ele disse o seguinte: o grande problema é o governo que não faz nada e a oposição segue o mesmo caminho. Aí ele deu como exemplo, Aécio é candidato, mas ninguém vê, ninguém fala, ninguém ouve. Eduardo Campos é candidato ao governo. Ele disse que ele percorreu quase todo o Brasil, não viu uma foto de Eduardo Campos. Continua desconhecido. Continua desconhecido. Então, ou seja, será que está todo mundo apostando no horário eleitoral? Pois qual a estratégia que essas pessoas vão ter para chegar na população, né? A gente pega, por exemplo, a disputa para a presidência dos Estados Unidos. Todos os pré-candidatos já têm um projeto. Inclusive, Obama teve um problema crônico quando ele disse o seguinte, que ele ia
municipalizar, ou vamos dizer assim, essa expressão, né? Porque a saúde nos Estados Unidos, ela é privada, então é muito cara. Aí Obama disse que ia dar o SUS para o cidadão carente. Foi aprovado, principalmente por aquelas pessoas de rendas mais baixas e também muitas pessoas que foram para os Estados Unidos não tinham esse dinheiro e cumpriu. E aqui no Brasil a gente está num momento político sem propostas. A impressão que eu tenho, André, é de que esse afastamento que a gente analisou agora, por exemplo, em relação às vaias dos governantes, começa desde que eles são candidatos. Porque, por exemplo, nesse caso, o Eduardo Campos andou o Brasil inteiro, como disse, mas continua afastado da população. A população continua sem conhecer quem é Eduardo Campos, quais são as propostas dele, assim como o Aécio. É a mesma situação. Ok. Chegando ao final do programa, tradicionalmente, a gente tem aquele assunto que a gente gostaria de abordar, mas o falante aqui, né, não deixa que fale. Marcelo, vamos começar o seu destaque dessa semana que eu não te perguntei que você gostaria de falar. Eu participando de uma conversa já meio acalorado com o deputado da oposição, que teve uma hora que acabou se traindo, né? Depois de sentar a pua no governo Marconi, falou, não, o governo é ruim quando a oposição é fraca. Falei, é uma autocrítica? Ele não soube me dizer ao certo. Foram 2 momentos distintos da conversa, mas é ótimo. É incrível como as pessoas não pensam muito antes de falar. Rubens Salomão, o seu destaque que não deu tempo de falar, que você gostaria de abordar? Não, acho que o destaque, André, em relação a essa semana que começa, as pré-candidaturas da oposição colocadas e, sem dúvida, muitas articulações vão acontecer e a cada semana até junho. Então, o destaque é que os eleitores da população fiquem atentos, porque muita coisa ainda vai acontecer, muita água ainda vai rolar. O Aderlan continua como candidato. Continua, né? Não parece, mas continua. E, André, a gente falou sobre as vaias, só rapidamente, você também abordou isso no primeiro bloco. Muitas vaias vêm aí, né? Em junho, a Copa chegando, vai ter muita vaia na rua, as manifestações voltam, a gente espera que sem violência. Mas próximo domingo, se você puder estar aqui, o Marcelo e Heleno também, vamos falar um pouco sobre isso, porque, afinal de contas, muitas obras serão entregues depois que a Copa acabar. Coincidentemente, né? E o meu destaque é aquela velha coisa que eu tenho dito, né? Se nós queremos bons exemplos dos políticos, nós temos que dar. Essa semana eu tive que fazer uma viagem de avião e, cumprindo o que determina a legislação, eu cheguei 1 hora antes do embarque. Faltando 20 minutos para que o avião decolasse, aí uma moça da companhia, ela saiu gritando, atenção passageiros do voo tal, do voo tal, voo tal, voo tal. E aí todas essas pessoas estavam, não é atrás de mim, estavam longe, né, no fim da fila. Todas essas pessoas iam passar na minha frente. Eu falei para a moça, não, eu cheguei primeiro, cumpri no horário. Ela disse, não, o avião está no solo, esse pessoal tem que embarcar. E aí ela abriu uma cancelazinha onde todo mundo entrou. E aí depois eu fiquei pensando, será que é assim que a gente vai mudar o Brasil? Né? Conversando com o gerente da companhia, ele disse, olha, tem o Código de Defesa do Consumidor, porque as nossas regras, elas se esbarram, porque o Código do Consumidor, ele dá uma série de coisas, de vantagens para pessoas que precisam, só que muitas pessoas que não precisam usam esse Código de Defesa do Consumidor. Então, ali eu tive uma triste certeza de que o país dificilmente vai se consertar, porque as pessoas se aproveitam, se apropriam daquilo que não é delas para se favorecerem. Tanto é que já é regra, todo mundo já chega em cima da hora no aeroporto, porque sabe que vai embarcar. Se não embarcar, vai usar o Código de Defesa do Consumidor. Eu torno público aqui que eu já te falei, na minha última viagem, eu vi isso acontecer algumas vezes e, estranhamente, um estranho coincidente, 90% dos casos era gente embarcando para Brasília. É o meu caso. Malandragem, não, é malandragem instituída, porque o cara já sabe que se ele chegar lá em cima da hora, ele vai furar a fila e vai embarcar de qualquer jeito. E todos eles se apoiam no Código de Defesa do Consumidor, que diz que eles têm o direito de embarcar se apresentar uma justificativa plausível. Dormir demais.
É plausível. Congestionamento, não olhei o bilhete, quando na realidade é uma coisa pensada. Por que eu vou ficar 1 hora na fila se eu posso chegar 20 minutos antes e passo na frente de todo mundo? É um péssimo exemplo, né? E se a gente tivesse no Brasil aquela coisa, não cumpriu, você pode perder o seu direito, a gente construiria o Brasil. Mas como sempre tem um jeitinho, as pessoas utilizam desse jeitinho, mas dizem que não são corruptas. Não são. Marcelo, logo mais lá na 1090, Rádio Verdade, os abraços. Marcelo, não se esqueça. Para Marinha, para Arlete, para Bete, para o Lazão, para o Vargas, para o Agnel, para o professor Zé Viana, professor Zé Paulo, o Enéas, o Índio, o Zé do Caminhão, toda essa galera que ouve a gente todo dia. Obrigado a eles, forte abraço a eles. Rubens Salomão, obrigado, e fica o convite para o próximo domingo, você, se puder, comparecer aqui também. Claro, eu tenho toda a disposição de participar. André, obrigado pelo convite mais uma vez. Muito gratificante participar desse debate. O Marcelo é um amigo já de longa data, trabalhei junto com ele, um professor praticamente na profissão. E um prazer participar com você também, um debate sempre muito enriquecedor. Obrigado pela participação, pelo convite. Espero estar aqui no domingo que vem. Estará com certeza, e o nosso objetivo, né, é justamente debater e discutir os temas sem paixões políticas, para que você ouça, reflita e forme a sua opinião. Nós abordamos os temas, cada um tem a sua visão, mas é você que forma a sua opinião. A gente sempre preza por isso, né? Não temos paixões políticas, não temos partidos políticos. Lutamos por um Brasil mais justo, democrático e que respeite o cidadão. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã.